Então, ó, o que a gente vai lidar é esse aqui. O que a gente vai lidar é o cara que tinha um disco bom, que em algum momento esse disco estourou, que pode ter tido crise forte ou não, mas em algum momento esse disco foi para o saco, esse disco ficou assim, ó, achatadinho, aí começou impacto, 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 artrose. Olha como é que o osso fica irregular, olha como é que cria as pontas, são os osteócitos. Olha a articulação facetária. O que é articulação facetária? Olha para cá. Eu tenho faceta e faceta, vértebra de baixo e vértebra de cima. Elas se encontram aqui e formam uma articulação, certo? Como eu falei, é uma articulação sinovial, igual o joelho, por exemplo. Tem líquido sinovial, tem cápsula, tem ligamento, tem tudo. Olha essa articulação aqui, artrósica, porque gastou a cartilagem. Por que é a sua cartilagem? Porque o disco não está fazendo absorção. E o disco não fazendo absorção transfere carga daqui para aqui, mas também transfere daqui para aqui. Impacto, 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 desgaste, desgaste, desgaste. Então a gente vai pegar a galera, lógico, aqui é um quadro bem avançado de artrose, tá? Mas a gente vai pegar a galera já numa fase em que o disco ressecou e que a gente vai trabalhar ali, muito provavelmente, com casos crônicos de desgaste. Já com uma evolução artrósica, alguns mais, outros menos. Aí olha como é que muda. O cara que tinha hérnia, como é que piorava a dor dele? Para frente, certo? Que expulsava para trás. Aí eu falei, não pode fazer abdominal, não pode fazer nada em flexão, certo? Só que esse cara não vai estar aqui. Aí chega esse cara aqui pra gente. Esse cara aqui, se fizer flexão, ele vai achar ótimo. Por quê? Porque lembra da faceta, ó? Faceta está aqui atrás. É essa articulação aqui, que tem várias, tá vendo? Imagina que esse cara está com uma faceta desgastada, artrósica. Se ele faz flexão, ele abre a faceta, ele descomprime a faceta, concorda? Ele tem alívio. Se ele faz extensão, ó, ele impacta as facetas, ele comprime as facetas, ele tem dor. Que é o que a gente vai falar agora, síndrome facetária. Então, o cara que faz uma hérnia, quando ele chega pra gente, se ele tiver já um quadro de artrose, se ele tiver uma síndrome facetária, a gente vai inverter o raciocínio. A gente vai priorizar exercícios de flexão, mobilidade em flexão, fortalecimento em posições de flexão e vamos evitar as posições de extensão. Nesse caso aí, por exemplo, ele pode até fazer uma compensação da coluna que tem nas curvaturas, fazer um momento de exercício, mas ficar em casa. Ele pode fazer várias adaptações. Vou te dar um exemplo. Esse cara pode fazer, que lembra, a faceta ela aumenta o contato em extensão. Se a extensão gera dor, uma das coisas que ele pode fazer é uma retroversão pélvica. Então ele adota a retroversão pélvica porque ele desfaz a coluna. Desfazendo a curvatura, ele descomprime a faceta. Então um cara que pode, ao adotar a retroversão, começar a enfraquecer glúteo. Então um cara que começa a andar mais sentado na bunda, começa a enfraquecer a região glútea, aí uma coisa vai levando a outra. Mas essa é uma das compensações. Outra compensação, ele pode ter um desgaste facetário mais de um lado que de outro. Por questões posturais, por vícios posturais, é um cara que só senta de lado, é um cara que costuma dirigir só de lado, é um cara que pratica algum tipo de atividade que força mais um lado e ele desgasta mais um lado. E aí, tendo dor de um lado, o que ele faz? Ele começa a inclinar para o outro e rodar. Ele descomprime. Então, é um cara que começa a fazer uma escoliose, por exemplo. Então, você tem algumas compensações, depende de qual é o nível de desgaste, de inflamação e de dor desse cara. Mas, inconscientemente, ele pode adotar uma postura antálgica, né? Antiálgica, antidor. Isso pode acontecer, beleza? Quanto mais tempo de compensação, mais problema esse cara vai ter e mais difícil é recuperar esse cara. Porque uma compensação leva a outra. Esse cara tem glúteo fraco, o glúteo fraco vai levar a N problemas pélvicos. Problemas de artrose de quadril, problemas de bursite, problemas, enfim, problemas de joelho, porque a gente tem valgo dinâmico que é controlado por glúteo também. E aí o cara começa a ter dor no joelho. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas eu quero só que vocês entendam esse raciocínio de hérnia, tá bom? Existe uma fase aguda que dificilmente eu vou pegar esse cara e existe uma fase crônica que quando passou isso aí já está ressecado e eu vou trabalhar com esse cara. Então, quando vocês ouvirem falar assim, o cara tem hérnia, não pode fazer exercício de flexão. Calma, qual a fase que esse cara está? Já ressecou? Tem nervo preso? Então, eu posso e devo fazer exercício de flexão. Beleza? Então vamos lá, provavelmente lidaremos com hérnias crônicas, hérnias que já passaram da fase aguda. Então a gente tem que pensar mais nas consequências artrósicas, mais nos desgastes e não necessariamente na hérnia em si. As diretrizes, basicamente para trabalhar com essas pessoas, muita mobilidade, por quê? Porque a artrose leva a rigidez. Então aquela coluna que era vértebra movimentando sobre vértebra e aí eu tinha uma amplitude,
ela passa a ser um bloco, ela congela ali os níveis artrósicos e funciona tudo junto, funcionando tudo junto limita o movimento. Então são pessoas que começam a ter tendência à rigidez. Então é ótimo começar um treino com essa pessoa trabalhando mobilidade, por exemplo. Principalmente em quê? Em flexão, em rotação, se ela não tiver quadro de dor rotacional. Mas tem que quebrar essa rigidez e treino de mobilidade é essencial. A gente prefere padrões de flexão de coluna por aquilo que eu expliquei. Já não é a fase aguda, já é uma fase mais crônica. Fase crônica, a hérnia ressecou. Eu não tenho que ter medo de fazer flexão, porque não tem mais líquido para vazar ali, entendeu? Evitar impacto no eixo axial, ou seja, pressões no eixo da coluna. São pessoas que, por exemplo, a gente não indica corrida. A gente prefere uma bike, a gente prefere mandar para a piscina. Porque lembra que quando eu bato o pé no chão, eu tenho que ter absorção? E se eu não tenho um disco para absorver, como é que eu vou absorver isso? Eu vou passar a carga e vou continuar impactando e vou continuar aumentando o desgaste. E a gente trabalha muito estabilização muscular. A gente tem um protocolo aqui de estabilização, o Daniel vai passar em algum momento para vocês. É um protocolo que está até gravado já, filmado. E a gente tem 4 fases nesse protocolo, 6 sessões, 6 aulas em cada fase, ou 6 treinos em cada fase. E a gente desenvolveu esse protocolo baseado na literatura, baseado no que a gente vivenciou na prática, e é um protocolo que a gente adota em todas as pessoas que têm dor lombar e funciona super bem.